Senhor. Meu amigo, vá com Deus. Ninguém toma o meu amor. Ó, minha gente, eu me chamo Verônica Neuma das Neves Carvalho. Sou uma mulher preta, sexagenária, viu? Eu sou uma jovem que andou há mais tempo, né? Uma jovem que andou há mais tempo. E nessas minhas danças, eu cheguei na comunidade de Arrudas. E nós não chegamos de qualquer jeito, não. Primeiro, para a gente chegar, nós somos provocadas. Um vereador de saudosa memória chamado Assis Santos, vereador do município de Araripe, chegou para nós e disse: eu, Alda Ferreira e outras pessoas, aí disse: vocês têm que correr numa comunidade que o prefeito vai fechar a escola. Aí nós dissemos: por que vai fechar a escola? Porque diz que lá só tem preto. Aí, daí o endereço. E nisso nós chegamos até Arrudas. Encontramos lá, na época, 18 casinhas, o povo sem acesso às políticas públicas. Lá não tinha energia naquela ocasião. Em 2001, estava no governo, no primeiro mandato de Luiz Inácio, né? 2001, assim, porque coincidiu, as nossas idas e vindas, coincidiu com o início do GRUNEC, a consolidação da rede de educação cidadã, o início do programa P1MC. Eu sei dizer que nós chegamos na comunidade. Uma comunidade linda, rica de valores, de princípios, de costumes, de cantos, de cultura, culturalmente muito rica. Mas não tinha água, não tinha energia. A escola, uma única sala, em vista de fechar. Aí, um alto índice de alcoolismo lá, entre jovens e mulheres e homens, era um negócio danado, desastroso. Aí, nós fomos conhecer, fomos muito bem acolhidas pela comunidade, pela professora da escola, Fátima, a professora Fátima, lembro como se fosse hoje. E aí a gente imediatamente já marcamos uma segunda ida. Nessa segunda ida ficou eu, João do Crato, com os jovens e crianças, eu, João do Crato e Tó, brincando com jovens e crianças, e Carla Costa e Alda conversando com a comunidade. E aí a gente viu logo que aquela comunidade precisava se organizar e reivindicar o direito. E aí a gente já começou um processo de formação com a comunidade e a busca por direitos. E aí nós tivemos algum diálogo com a gestão pública, no sentido de dizer que aquele povo existe, aquele povo tem direito. E conversando com a comunidade, nós íamos, né, nós construímos imediatamente 18 cisternas. Foi construída 18 cisternas lá na Serra do Arrudas, lá. Então, já 18 cisternas para consumo humano. Foi reivindicado naquela ocasião, a Luz para Todos. Tinha um programa do governo que chamava Luz para Todos. Né? Aí, não, se tiver num raio de 500 quilômetros, não sei de quê, dá certo. E eu fui quem fiz o ofício, reivindicando, na época, COELS, a Luz para Todos na comunidade.
a comunidade vinha assim, desanimada, muito desanimada, né? Então esse primeiro momento foi um momento de muita festa, água, né? E aí a gente vê como é que há 20 anos atrás, como ainda hoje, existem pessoas que lutam para ter assegurado esse direito, que é água para consumo humano. Água para beber, para cozinhar. Ainda existe, meu povo, gente que luta por isso. Então foi isso. E aí nós naquela ocasião, nos articulamos com a comunidade que era quilombola, que já tinha essa organização como comunidade quilombola. Isso ele já tinha. Quando nós chegamos lá, já existia. A comunidade já era quilombola. E aí, cadê a certidão? Cadê os documentos? Então, a nossa ação de movimento, de coletivo, de organização não governamental, possibilitou, fortaleceu esse processo de organização. A gente fez várias formações. Primeiro, eu ainda hoje lembro, o primeiro curso que foi dado lá foi Gerenciamento de Recursos Hídricos, GRH. Eles, com água, eles tinham que aprender a lidar com racionalidade com aquela água que tinha. Aí depois foram aparecendo outros processos de associativismo, de cooperativismo, trabalhando a autoestima do povo, né? A autoestima do povo. João do Crato se jogou lá dentro e João do Crato trabalhou com as mulheres a questão da cultura, da cultura. Foi feito ali um coral, um pequeno coral com as mulheres. Lá tinha a história das mulheres carpideiras, que eram aquelas mulheres quando morre uma pessoa, eles tem umas rezas, uns cantos muito, muito bonitos. E João do Crato, ele resgatou esse negócio, esse canto das mulheres que parecia que estava engasgado na garganta. Quem resgatou isso com elas, com a música delas, que elas cantavam, como era que sua mãe cantava, foi João do Crato com as mulheres. Depois a gente foi trabalhar esse processo de identitário, né? Como é que ele se viu? O que era? O que era ser quilombola? Para eles, o que era ser quilombola? Né? A identidade, o que é identidade? Aí a gente levava até a carteira, pedia para eles trazerem a identidade, eles puxavam a identidade. Aí se você for lá para o Crato, muda a sua identidade. Aí foi lá que veio o conceito. Identidade é o jeito de eu ser e viver, é como eu me vejo e como eu quero que os outros me vejam. Esse conceito foi lá na comunidade. Foram eles que nos disseram. Depois a gente foi trabalhar a questão da terra, né? Se eles tinham terra, a questão agrária mesmo. O modelo de educação, a questão da juventude, qual as perspectivas, a visão de mundo deles. Trabalhamos a questão da mulher, como é essa mulher dentro da comunidade, qual a atuação da mulher dentro da comunidade. Então foram experiências vivenciadas com eles e elas dentro da comunidade. A escola se consolidou, porque como era que podia fechar? A única escola que tinha uma única sala de aula. Não era essa escolinha que é hoje lá, não. Todos os processos de envolvimento, que eu não quero chamar de desenvolvimento, de envolvimento. Na minha relação com o bem viver, a gente envolve as pessoas para construir, né, o seu bem viver. É o povo envolvido nessa construção. Não é ninguém que vem fazer por eles. Eles que vão fazendo. Eles que vão experimentando. Então foram momentos assim muito significativos na minha vida. Foi bom para eles? Foi. Mas foi melhor, eu acho que para nós do movimento. Foi muito gratificante para nós do movimento essa partilha. Conhecemos e levamos para lá, né, o INCRA. O INCRA fez todo aquele processo que todo mundo conhece,
né, de demarcação, que já culminou, inclusive, com a titulação, né? Arrudas é a comunidade que muda a história do Ceará, né? A gente pode, né? Se a historiografia não nos traz como construtor da sociedade cearense, está ali a prova que essa história precisa ser recontada. Que essa história precisa ser recontada. Por quê? Porque existem arrudas. Porque também existem arrudas, como existem tantas outras comunidades, né? Quilombolas e comunidades negras. Quando a gente chegava lá, não era um deles, uma delas que chegava lá. Nós éramos iguais, tá entendendo? Então eu acho que isso bateu, tá entendendo? Não era, o professor, não era o doutor, não era, tá entendendo? Era um igual, um que comia lá com eles, um que ia para a cozinha e fazia, um que conversava, um que ia na roça. Aí cadê os meninos? Não estão, saíram. A linguagem era a mesma. Então eles se identificavam com a gente, porque eu dizia assim, cadê os meninos? Ah, Verônica, eles se mandaram. Para onde? Para a roça, pois vai buscar tudinho. Pode se montar na mão, vão buscar tudinho. Cadê os outros? Estão no bar, pois eu vou buscar. Os do bar, quem vai buscar sou eu. Eu ia atrás. Mas, aí eu dizia, mas menina, eu vim lá daquele fim de mundo para você estar aqui no bar, vamos tudinho. Vamos tudinho. Aí levava tudinho. Eu digo, quando a gente, sabe? Então, assim, vamos transformar a sala de aula numa coisa tão atrativa como o bar. Eu acho que é isso que falta. É você ter uma linguagem, desenvolver uma pedagogia que atraia, que eles não sejam mero espectador. Eles têm que estar ativos, construindo, refletindo, porque se não for... Então, outros não oportunizavam isso porque eles não se viam, eles iam lá só para escutar. Então, a gente desenvolve uma pedagogia ou uma metodologia que propicia esse compartilhamento de saberes. Eu acho que isso é uma coisa nossa, de Gruneck. E isso casa, conecta com a nossa identidade, com o nosso jeito de ser, de fazer. Por exemplo, quando a gente chega lá e diz, vamos conversar miolo de pote. Miolo de pote tem um significado para eles. E se fosse dizer, vamos dar uma palestra, vamos não sei o quê, isso já distancia. Mas quando você chama para uma roda para conversar miolo de pote, para fazer brincadeiras, refletir com eles de uma maneira lúdica, entendendo que ludicidade é princípio, né? Por que as crianças aprendem tanto? Porque brincam, aprendem brincando, né? Então, o Gruneck apenas executou lá, nas suas ações, os princípios civilizatórios africanos, que é valorizar a fala. A oralidade é importantíssima. É princípio. Esses princípios foram sistematizados pela professora do Azoilda Loures. Né? Memória, né? Pronto. Então, nós aprendemos com a Zoilda, nós nos formamos com a Zoilda e pegamos tudo isso que a Zoilda ensinou e fomos executar lá na comunidade. Valorizando a fala das pessoas, dos jovens, das crianças, tudo junto e misturado, porque o repasse de seu nó tinha que ser apropriado pelo filho dele. Então tinha que estar junto, e por os netos, e era tudo junto, era um negócio maravilhoso. Comia tudo junto, brincava tudo junto, aprendia tudo junto, era tudo junto, rodas imensas a gente. Nós temos muita foto aí, muita foto. Então eu acho que o Gruneck, tanto é que quem tinha dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro não, nunca tivemos. Mas a ACB, que estava com recurso para construir a cisterna, aí ela foi sábia. Não tinha que contratar uma pessoa para fazer as falas? Vamos fazer quem? Os monitores, os articuladores, vamos chamar o Gruneck. Então a gente ia.
Várias outras instituições foi, não foi só o Grunec, não. Mas eu acho que a gente fez a diferença, tanto é que nós estamos na fala deles, ainda hoje, 20 anos depois. Nós estamos na fala deles ainda. Porque eles nos têm como deles, nós somos tudo parentes. Nós somos tudo parentes. E na época quem ia era eu e João. Então, assim, eu falava a língua deles, João cantava com eles. João, era um negócio escândalo, era muito legal. É muito legal, sempre é muito prazeroso ir lá. Aí a gente falava com as mulheres, fazia grupos só com mulheres. Só com mulheres. Fazia grupo só com jovens depois, né? Porque as mulheres, né? Porque de tudo tem, em toda comunidade, de tudo tem. Só precisa criar a oportunidade das pessoas falarem. Então, quando outro dia a gente recebeu 3 jovens da comunidade de Arrudas pedindo ajuda ao Grunec para escrever o memorial, para submeter à Unilab, para nós ali foi um prêmio da loteria. Ali foi um prêmio da loteria. Eu tenho o seguinte comigo. É óbvio que eu quero os quilombolas na universidade, né? Se eles quiserem, eles precisam querer. O que eles têm que ter é a oportunidade de ter uma educação básica e fundamental, básica e média, de qualidade, para que eles possam escolher se querem ou não querem. Entendeu? E eu penso que isso a gente ainda tem um belo caminho a trilhar. Tá melhorando? Tá melhorando. Entendeu? Mas precisa aqueles garotos e garotas que terminam o ensino médio lá e em torno de lá, quando chegar a dizer, não, eu quero. E eu estou preparado para isso. É nesse sentido que eu digo que a escola precisa mesmo alargar esse caminho e melhorar e ajudar esses meninos a chegarem na Unilab, viu? Quando eu vou em Arrudas hoje, eu fico emocionada, encantada de ver que aquele povo avançou. Avançou e muitos, né? Hoje tem uma escola bonita, né? E que, assim, que atende os anseios da comunidade, com profissionais comprometidos, né? Que essa história ela permaneça. Hoje eles têm acesso à assistência social, né? Até quando eu fui lá tinha até um assistente social que periodicamente passava na casa das pessoas. Né? Agora, né? Lá tem um grupo de jovens que é acompanhado por um programa da Caritas Diocesana chamada PIAGE, que é Programa Infância, Adolescência e Juventude. O Grunec, sempre que pode, também acompanha, não diretamente, mas com outras instituições e outros coletivos, né? E assim, a gente se sente dentro porque tem vocês lá dentro, né? E vocês trabalham com educação, trabalham com conhecimento, trabalham com consciência. Então a gente se sente muito confortável nesse sentido, né? Não, vocês não estão lá, não precisa a gente estar lá, porque já tem gente lá que está fazendo esse trabalho. Não vamos personificar as coisas, né? Não vamos personificar as coisas. Eu acho que é. De um povo que não saía de lá, né? Um povo que não saía da comunidade. E hoje ele sai. Foi feito um mapeamento com o órgão do Estado, que foram eles e elas, os pesquisadores, os comunitários. Então, minha gente, isso é avanço, isso é conquista, isso é fruto de muita reflexão do povo que quer construir o bem viver. Do povo que quer construir o bem viver com a comunidade. Então, falar de Arrudas, minha gente, às vezes é falar de mim mesmo. É falar de mim mesmo, é falar das minhas experiências. Toda a vida que lá estive foi uma partilha.
uma partilha das minhas vivências com as vivências deles. Porque o importante não é nem onde você vai chegar, mas é os rastros que você vai deixando no meio do caminho. Para mim é isso. Para mim, bem viver, eu não quero nem saber se eu vou transpor esse morro aí. Eu quero saber se esse caminho que eu vou fazendo, se eu vou deixando rastros bons que vão modificando a vida das pessoas, trazendo bem viver.